Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre esse sujeito patético que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do partido Novelho, né, como eu chamo aqui, porque é um partido que foi criado com o nome de Novo, mas de novo não tem nada, né, é o velho neoliberalismo atrasado e subserviente da direita brasileira. Então o Romeu Zema, né, que é, como eu intitulei aqui, né, no vídeo do canal, um Jeca Tatu neoliberal. A gente vai ver o que significa isso no vídeo de hoje, com o apoio do Monteiro Lobato, evidentemente, né, que é o criador do personagem do Jeca Tatu. Então o Romeu Zema deu mais uma declaração medíocre, né, anteontem, numa entrevista para o jornal Estadão, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa declaração dele, tá? Fazer alguns comentários aqui em cima do que ele falou e algumas repercussões também, mas mais amplamente uma reflexão, né, sobre o que é o Romeu Zema, né, que fenômeno é esse Romeu Zema e o que ele representa como enfim, como um integrante de certa direita brasileira que se reflete muito nas atitudes dele, que a gente também vai lembrar algumas aqui que ele, né, algumas bostas, várias bostas que ele falou esse ano. Nesse ano ele já falou umas 5, 6 bostas aí, e a gente vai reproduzir isso aqui rapidamente hoje, tá? Além de fazer essa reflexão com o Monteiro Lobato. Antes de começar, eu já falo para vocês de novo aqui, né, que eu tô com o meu livro novo, certo? De poemas, mais uma vez divulgando aqui o meu livro do outro lado de cá, meu novo livro de poemas, publicado pela editora Multifoco, tá? Então, estão comigo aqui os exemplares e na descrição do vídeo você encontra ali o meu WhatsApp para entrar em contato comigo se você quiser adquirir o livro, tá? Vai ser bacana aí, vocês vão ajudar bastante aqui o autor também e, enfim, a gente vai trocar essa ideia aí, literatura, que é sempre bom, tá? Enfim, eu fiz um vídeo sobre o livro, tá? Tá aqui na lista de vídeos do canal, quem quiser dar uma olhada lá, quem ainda não viu, tá? Fique super à vontade para isso, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o Romeu Zema, né? O Romeu Zema é governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, que, como eu falei, de novo não tem nada, né? É um partido que reproduz as mesmíssimas teses neoliberais que já estão no Brasil aí há 30, 40 anos, né? Sendo reproduzidas por uma certa direita, que é uma direita formada ou por milionários né, e a elite econômica do atraso, como chama o Gessé Souza, e o pobre de direita que acha realmente que vai conseguir chegar lá, né, e que acha realmente que essa política pode de fato diminuir os problemas do Brasil. Os 4 últimos anos aí que a gente foi governado pelo Bolsonaro mostraram o quanto é o contrário que acontece. Sempre que a direita ganha, que a direita entra no poder político do Estado brasileiro, ela começa a conformar, né, a configurar todo o aparato econômico, institucional a favor dela, elite econômica, né, para poder ganhar rios de dinheiro com, enfim, especulação, bolsa de valores, com ações na bolsa, e enquanto o povo vai empobrecendo, vai piorando, vai aumentando a fome, desemprego, etc., né? E o Romeu Zema, enfim, essas figuras aí, né, Amoedo, né, essas figuras do Partido Novo, acham que isso tem alguma coisa de novo, né? Não tem nada de novo. E, inclusive, a gente vai ver aqui que o próprio Zema demonstra que não tem nada de novo. Então, vamos lá, né? O Zema, eu vou deixar os links para vocês aqui das notícias da imprensa, tá? Que trouxeram essa informação, e a entrevista aqui dele para o Estadão também, tá? E o Estadão, ele noticia, a manchete é a seguinte, ó, diz: Zema anuncia frente sul-sudeste contra o Nordeste e quer direita unida contra a esquerda, tá? O Estado de Minas, que eu também vou deixar o link para vocês, reproduziu assim: Romeu Zema defende frente sul-sudeste contra o Nordeste. E o UOL, que eu também vou deixar o link para vocês aqui, noticiou da seguinte forma: Zema estimula preconceito ao Nordeste em busca do espólio de Bolsonaro, né? Ou seja, né, o que significa isso? Em busca do espólio do Bolsonaro. O Bolsonaro está morto para a política, pelo menos nos próximos 8 anos aí, ele está inelegível, a não ser que o Congresso faça algum tipo de falcatrua de maracutaia e devolva a ele os direitos que ele não merece, né?
Inclusive, ele corre o risco de ser preso aí por conta de várias questões que ainda estão aí sendo julgadas, e a gente vai acompanhar isso. Mas o fato é que no futuro imediato ele é tido como alguém que está fora do jogo, né? E aí tem algumas pessoas que estão tentando ocupar esse lugar. Uma delas é, evidentemente, o Romeu Zema, certo? Que tem um discurso que na economia é muito parecido, e a gente vai ver que também no comportamento, na maneira de se configurar, né, ele também é muito parecido. Na maneira de se comportar, nas bostas que ele fala, porque essa é uma semelhança entre o Zema e o Bolsonaro. Os dois só falam merda o tempo todo, né? A diferença do Zema para o Bolsonaro é que o Zema é um cara que fala merda, mas fala manso, né? É aquela merda baixinho, né? Enfim, com sotaquezinho mineiro, aquele sotaque mais arrastado. Já o Bolsonaro é um cara mais violento, mais veemente, né? Nas merdas que ele fala, mas os dois só falam merda o tempo todo, né? Então, eles são muito parecidos nesse contexto aí, né? E, inclusive, a Lilia Schwartz, né, que eu tenho lá, eu sigo ela no Instagram, ela publicou o seguinte, que existe agora uma disputa pelos destroços do bolsonarismo, né? Ela prefere a palavra destroços do que a palavra espólio, né? Ou herança, enfim, né? E realmente parece que serve melhor isso, né? Porque todos os desmembramentos que a gente tem acompanhado nos últimos meses aí, a prisão de várias pessoas, cassação do Dallagnol, o golpe, né, a tentativa de golpe no 8 de janeiro, a prisão daquelas pessoas lá, a prisão do Roberto Jefferson, agora Carla Zambelli também está aí para ser presa, Alan dos Santos fugindo para os Estados Unidos, enfim, né, esse monarca aí também sendo punido. Quer dizer, essa gente toda, essa bosta bolsonarista, que, enfim, pulou do esgoto nos últimos anos aí, poluiu o Brasil com violência, estupidez, mediocridade, vai sendo aos poucos, vai perdendo, né, bastante aí poder de ação, pelo menos do ponto de vista ali do Estado e tal, né? E aí isso dá a ideia de que tem um certo espólio em jogo, né? Ou no dizer da Lilia Schwartz, tem um certo destroço, né? Que é um pouco isso realmente. É evidente que, a gente já falou sobre isso no vídeo em vários vídeos aqui do canal, né? O bolsonarismo não morreu, ele continua aí porque ele é aquela coisa do fascismo, né? A cadela do fascismo, está sempre no cio, né? E, enfim, fica ali, daqui a pouco volta para o esgoto, mas de repente sai de novo, né? Porque, inclusive, a direita brasileira, estritamente neoliberal, que não é nem o Zema, né? O Zema a gente vai ver que ele é um capial, né? Mas um cara tipo Amoedo, né? Tipo Fernando Henrique, esses caras, eles não são baixo nível como o Bolsonaro e como o próprio Zema, né? Mas eles eles acasalam muito bem com a cadela do fascismo, né? E isso acaba gerando o eterno retorno dessa bosta no Brasil, para usar um termo aqui do Nietzsche, né? Descontextualizado aqui para outro ponto, deslocado, né, para outro contexto, enfim, que é isso que a gente atura aí no Brasil desde quase sempre, né? Mas enfim, vamos acompanhar aí para ver, né, se realmente... E aí ela fala que esses destroços do bolsonarismo estão sendo disputados pelo Zema e pelo Tarcísio, né, que é esse governador de São Paulo que fez aí uma das maiores chacinas da história do Brasil, matou vários inocentes para poder vingar um policial que foi morto por bandidos. Quer dizer, né, ele mata inocentes, mata pessoas que não tinham nada a ver com a história, e é um defensor da polícia como algo, né, enfim, como ele inclusive está aí defendendo que se retire as câmeras dos policiais e ao mesmo tempo, né, proibiu lá livro nas escolas. Essa é a direita brasileira, né? Enfim, e o Zema, que a gente vai falar um pouco dele aqui agora, tá? Então vamos lá, tá? O Zema vamos lá, né? O Zema falou essa bosta lá numa entrevista para o Estadão, certo? E ele estava se referindo ao consórcio Sul-Sudeste, que é o COSUD, né? Que é presidido hoje pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. E aí o Zema diz o seguinte, ó: outras regiões do Brasil com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, no caso o Sudeste e o Sul, né, que representamos 56% dos brasileiros,
mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Para início de conversa, são duas afirmações dele. Vamos fazer um comentário rápido aqui. Para início de conversa, nós sempre perdemos, né? O Sul e o Sudeste foram protagonistas dos gastos do Estado quase na história do Brasil inteira, né? E o Nordeste o contrário, o Norte o contrário, foram sempre, né, escamoteados ali, foram escanteados, né, na verdade, pelos governantes da direita brasileira. Então, quer dizer, né, é uma ingenuidade do Zema falar isso. Para além disso, ele fala, né, que estados muito menores em termos de economia e população se unem. Blá. Uma perspectiva democrática e que pensa o Brasil como um conjunto amplo não tem essa lógica, não tem né, esse olhar separatista e, ao mesmo tempo, como dizem as manchetes aqui, né, preconceituoso, enfim. Né, pelo contrário, ele prega sempre o quê? O diálogo entre os estados, entre as regiões do país. Né? É o discurso do Lula desde sempre. Né? O contrário dessa direita brasileira, especialmente bolsonarista e Zema, enfim. Né? E aí o Zema diz o seguinte também, ó. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade. Tem sim. Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta. Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Vale dizer ao Zema que a pobreza no Brasil, ele pergunta, né, o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Tem, Zema, e a pobreza aumentou com o Bolsonaro, o governador presidente que você apoia, que você votou nele, fez campanha para ele. Né? Então, assim, você não tem moral para falar, você está apoiando o projeto errado. Né? Enfim, e aí, vamos lá, vamos ver as merdas que o Zema falou nos últimos meses aí. No dia 3 de maio, isso aqui não foi uma merda que ele falou, foi uma merda que ele fez. Né? No dia 3 de maio de 2023, ele sancionou uma lei que aumentou o próprio salário dele de R$ 10.500 para R$ 41.845, um aumento de 298%. Eu fiz vídeo sobre isso e vou deixar o link para vocês aqui. Então, quer dizer, o Zema é um sujeito, né, que ele é neoliberal, ele é contra o Estado, mas ele aumenta o salário dele de R$ 10.500 para R$ 41.000. Né? E fica criticando quem recebe Bolsa Família. É um negócio inacreditável. Assim, né? É um cara de pau estúpido, né, e medíocre. Outra, em 10 de fevereiro, num podcast chamado Pauta Quente, ele diz, o cara pergunta para ele, né? Eu sei que o senhor lê muito e tal, ele estava dando uma entrevista ali no contexto de Minas, e aí o cara dá um livro da Adélia Prado para ele de presente, está aqui, né? A Adélia Prado, poetisa brasileira, das melhores, né? Tá aqui o livro da Adélia, eu tenho 3 livros dela aqui que eu já li, muito interessantes, e o Zema, ele diz o seguinte, ele pergunta, né? Ela trabalha aqui? E a gente vai ver aqui que isso é um retrato do Jeca Tatu que ele é, né? Do que o Zema é. Enfim, e aí há uns 2 meses, né? No dia aliás, 1 mês e meio, né? No dia 2 de junho, 2 meses, né? Ele citou no 8º encontro do COSUD, desse consórcio aí, né? Sul-Sudeste, ele começa citando um provérbio africano que diz: sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. O sujeito cita um provérbio desse e defende o neoliberalismo. Quer dizer, é um retardado completo. Né? Não tem nem o que dizer do negócio desse. Aí ele cita, né? Falando sobre o Sul e o Sudeste, ele diz: se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui, né? Os 4 do Sudeste e os 3 do Sul. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde não há um setor, onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Quer dizer, o cara está reclamando das pessoas que vivem de Bolsa Família e aumentou o salário dele de R$ 10.500 para R$ 41.000. Né? Esses R$ 30.500 que ele está ganhando a mais por mês, faz as contas quanto dá isso em Bolsa Família, né? Para uma pessoa. Né? Então, quer dizer, é um cara de pau, é um verme. Né? É um verme. E aí, ele no dia 16 de janeiro, comentando aquela destruição que fizeram no Congresso, enfim, né?
no STF e tal, ele sugeriu que o Lula fez vista grossa para aquilo e torceu pelo pior, para poder depois usar isso politicamente. Pô, né? Sem prova nenhuma, não tem prova nenhuma, ele acusou o Lula sem provas, né? E, enfim, aí fez uma estrada que acabou na fazenda dele, que acaba na fazenda dele, quer dizer, né? Você bota alguém da direita no Estado, eles fazem isso aí o tempo todo, né? Ainda elogiou o Mussolini recentemente também, ou seja, só fala merda o tempo todo. Então, de certa forma, né, e aí, só para completar, o Consórcio Nordeste fez uma nota dizendo: enquanto o Norte e o Nordeste apostam no fortalecimento de um Brasil democrático, inclusivo e de união e reconstrução, a referida entrevista do Zema, né, parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual, né? Então, quer dizer, né, o Zema, de certa forma, ele está se mostrando, de fato, um ótimo substituto para o Bolsonaro, né? Só fala merda o tempo todo, exatamente como o Bolsonaro faz. E aí eu lembrei, tá, pessoal, do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Tá aqui, né, o Urupês, que é o livro, né, inclusive o artigo dele que fala sobre o Jeca Tatu se chama Urupês, tá? Tá aqui nessa edição da editora La Fonte, tá? E aí eu fiz uma reflexão aqui que eu vou trocar com vocês, tá? Antes, só rapidamente, vale citar esse outro trabalho aqui também, da editora Globo, que se chama Monteiro Lobato, Problema Vital, Jeca Tatu e Outros Textos, tá? Aqui tem 3 textos legais também que você pode ler para poder entender essa questão do Jeca Tatu e tal, tá? Rapidamente, tem o Caipira em 3 Tempos, na página 10, tá? O próprio Jeca Tatu, que é um texto na página 101, que na verdade ele faz uma certa modificação ali no Jeca Tatu, o Jeca Tatu tendo se modificado, né? E um outro texto aqui que se chama 3 milhões de idiotas, na página 34, tá? Que ele fala uma série de coisas aqui, enfim, né? E aí, inclusive, nesse texto aqui, 3 milhões de idiotas, tem um trechinho que vale citar, que ele diz assim, né, na página 38. Fala-se hoje em pátria mais do que nunca. Alguma semelhança aí com alguma coisa que a gente está vivendo hoje, né? Esse patriotismo do Paraguai, dos bolsomínios. Esse texto aqui é de 1914, tá? Fala-se hoje em pátria mais do que nunca. Jamais o dispêndio de hinos, versos, conferências, artigos, livros, boletins e discursos patrióticos foi maior. Aqui a gente retira livro e verso, porque isso, o bolsonarismo não é muito afeito a isso, mas enfim. No fundo de tudo isso, porém, está a retórica vã, a mentira, a ignorância das verdadeiras necessidades do país. Programa patriótico e mais que patriótico, humano, só há um: sanear o Brasil. Né? É o que ele diz aqui nesse texto. É claro que o Monteiro Lobato também está cheio de contradições, é um cara que defendeu a Ku Klux Klan na época, né? E a gente vai ver aqui rapidamente que essa defesa que ele faz, essa crítica do Jeca Tatu, né, que é esse caipira, né, preguiçoso e desafeito a todo tipo de progresso, a gente vai ver que tem alguma coisa ali de um preconceito também, né, que é um certo, né, tem um exagero ali, mas isso funciona para poder entender uma certa constância de comportamento de um tipo de pessoa, de um tipo de comportamento que muitas vezes comparece em algumas pessoas em maior ou menor medida. E aí, para entender um pouco melhor isso aqui, ainda antes da gente entrar no texto, vale citar algumas figuras que aparecem, né, volta e meia na mídia e no próprio debate público, enfim, no jogo público aí da sociedade, e que representam bem isso, tá? Então a gente tem, eu separei 4 aqui rapidamente para citar, tem 4 figuras que são muito a cara desse caipira, né? Que o Jeca Tatu representa bem e que o Zema veste de maneira muito interessante no mundo de hoje, né? Interessante como forma de ver isso. Então, o Chico Bento, do Maurício de Souza, mas nesse caso, como o Chico Bento é uma criança, então ele não dá para fazer uma comparação, né, com o Zema, porque a criança está ali naquele processo de aprendizado ainda, então não dá para, né, para dizer que ele que o Chico Bento é um atrasado e etc e tal, né?
Mas a gente tem mais 3 figuras, tá? O Nerso da Capitinga, que é um personagem que fazia lá a escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, né? E, inclusive, numa dessas postagens que eu fiz aí, um dos vídeos que eu fiz a pesquisa para poder falar do Zema, alguém lá nos comentários chamou ele de Nerso da Capitinga, né? E ele é bem o Nerso da Capitinga mesmo, ele é muito isso realmente, né? Aquele idiota retardado, só fala merda, né, o tempo todo, com a diferença de que ele é um jacatatu neoliberal. Porém, já vale ponderar isso aqui com vocês, o neoliberalismo, de certa forma, ele tem um pouco de jacatatu, porque ele é uma certa denegação de fazer aquilo que o Estado demanda de você quando você é eleito, né? Que é fazer o Estado funcionar bem. O discurso dos neoliberais e a prática deles ali, né, de governo é o tempo todo dizer o seguinte: o Estado é grande demais, a gente tem que diminuir isso aqui, tem que vender estatais e botar na mão do mercado. Tá, mas você vai fazer o que aí, cara? Você foi eleito, né? Você vai fazer o quê? Não, a gente vai aqui, entendeu? A gente vai diminuir o Estado, porque é assim que a gente vai trabalhar, entendeu? Ele diminui o Estado, mas ele aumenta o salário dele 300%, né? Entendeu? Esse é o jacatatu neoliberal, né? E o neoliberal jacatatu, enfim, né? E aí tem também o Tiririca, que foi eleito, né, dizendo, você sabe... Na campanha, né, ele dizia: você sabe o que faz um deputado? Não, nem eu, mas vota em mim quando eu chegar lá e eu te conto. Quer dizer, é patético, né? O cara está dizendo ali: eu sou um retardado, não sei o que eu vou fazer lá, mas vota em mim assim mesmo, quando eu chegar lá eu te digo o que é, entendeu? E foi eleito, né? É um jacatatu clássico também. E nós temos o Falcão, né? Que tem um estilo caipira, assim, tal, mas aí tem uma diferença que eu gostaria de ponderar rapidamente aqui. O Nerso da Capitinga e o Tiririca, eles são estereótipos, né? Porque o humorista trabalha muito com isso, com estereótipo, ele força, ele faz uma hipérbole de certos estereótipos para poder apresentar essas características de uma forma mais evidente, né? É como a caricatura, né? Então o Nerso da Capitinga aquele jeitinho de falar, e o Tiririca também, e o jeito de se vestir, né? Tudo brega e tal, mas é uma coisa ostensiva, mas não é uma ostensividade irônica, né? É aquela coisa do estereótipo mesmo, as piadas são estúpidas, quer dizer, eles forçam ali, né, eles superdimensionam a estupidez daquela figura, então eles estão ali realmente reproduzindo o estereótipo que é vestido por muita gente, como por exemplo o Zema, né? Agora, existe o Falcão. O Falcão já é um caipira, mas ele está numa perspectiva irônica. Ele está ironizando esse estilo, né, ou esse subestilo, esse proto-estilo, né, de uma forma irônica. Ele está se colocando como uma ironia, mostrando o seguinte: nem todo caipira é estúpido, é retardado, como é o Nerso da Capitinga e o Tiririca, né, e o Zema, né? Aqui, tem uma possibilidade de ironia bacana nisso aqui, é o caso do Falcão, e eu cito ele aqui como uma exceção a essa questão que eu estou ponderando, tá? E aí, pessoal, a gente passa para o jacatatu, tá? Tá aqui o jacatatu do Monteiro Lobato, certo? Tem alguns pontos rápidos aqui, o texto está no final do livro, é o último artigo, tá na 149, e ele é de 1914. E o Monteiro Lobato vai falando sobre essa figura que é o jacatatu, que é esse cara que é um displicente, é um sujeito que não trabalha, não estuda, não faz nada, né? Ele fica ali o tempo todo reproduzindo aquele atraso dele como uma coisa realmente, com uma lógica que é a única possível, né? O progresso não interessa para ele, o estudo também não. E aí ele vai falando, né, durante o artigo, algumas coisinhas que eu vou citar para vocês e que remetem ao que é o Zema, né? Vamos lá, por exemplo, ele fala, né, ele começa falando do indianismo do século XIX, né, enfim, tá? Aquela coisa, né, do Peri, enfim, o índio como como o herói nacional, que é o contraponto romântico brasileiro ao positivismo, ao português e tal, né? E aquilo fracassou, obviamente, né? E aí o jacatatu substituiu isso, né? Então o Monteiro Lobato diz, né? O indígena, né? Aquele indianismo, ele não morreu, ele evoluiu. O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado, crismou-se de caboclismo, né?
E aí ele continua falando sobre o que é esse caboclismo, porque, no caso, o Jeca Tatu seria um caboclo, né? Tudo isso está no barato do estereótipo, tá? Para mim aqui interessa mais refletir a figura do Jeca Tatu do que do caboclo, certo? Porque isso aqui se configura mais na lógica do preconceito do que da denúncia crítica, né? O Jeca Tatu ele é mais interessante para ponderar isso sem preconceito, tá? E aí no final ele, enfim, ele começa a falar da preguiça do Jeca Tatu, né? E vai falando, né? Enfim, a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de Taboinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, né? Feia e sorna, nada a põe de pé. É a figura do Jeca Tatu. Na verdade, o interessante de ponderar aqui em relação ao Zema e ao neoliberalismo brasileiro é que, ao contrário desse Jeca Tatu aqui que está sendo estereotipado pelo Monteiro Lobato, o Zema tem um discurso de que trabalha, né? Eu sou trabalhador, que a gente tem trabalho, o Sudeste trabalha mais do que o Nordeste e tal. Agora, a questão é que isso que o Monteiro Lobato está ponderando aqui em relação à questão do progresso se configura na fala, na postura e no comportamento do Zema como uma ode cotidiana que ele faz à estupidez, né, a um simplismo patético, né, e ao mesmo tempo uma denegação do verdadeiro trabalho que alguém que é eleito para o Estado tem que fazer, que é fazer o dinheiro público funcionar bem para a população e não ficar vendendo ideia de que o Estado é mínimo, privatizar e blá blá blá, né? Então essa postura do Zema de denegar, que é a postura do neoliberalismo brasileiro, mais essa completa desvinculação dele de qualquer amplitude de conhecimento, o Reinaldo Azevedo usou uma expressão há 2 meses que ele falou da inacreditável estupidez do Zema, né? Quando ele se referia a essa questão da Adélia Prado. Então assim, é isso, né? É uma estupidez ali disfarçada, né? E aí ele diz, né, nada o esperta, nenhuma fé rotoada o põe de pé e blá blá blá, né? Antes de agir ele acocora-se. É o cérebro do Zema, né? Antes de pensar ele vomita bosta, né? E aí o Monteiro Lobato continua falando aqui, né, e tal, seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, e nisso vai longe, e é isso, né? Denegar o papel do governante de fazer o dinheiro público funcionar bem, é isso, é espremer as consequências da lei do menor esforço. Essa é a direita brasileira, né? E aí ele ainda diz aqui, fala sobre outras questões aqui ligadas, né, ao comportamento, e ele cita, né, a Holanda, a Inglaterra, né, como países que não caíram nessa aí, né? É interessante citar alguns livros aqui, não sei se vai dar tempo de fazer isso, né, porque o vídeo está acabando. Mas enfim, como um contraponto a isso, a gente pode até fazer mais um vídeo aqui para refletir um pouco mais sobre essa questão, tá? Mas o fato é isso, né? E depois ele fala, e aí ele diz aqui na 155, ele vota, ele não sabe em quem, mas vota, né? Esfrega a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhol de gatafrunhos e que chama sua graça, né? Quer dizer, essa coisa de votar, mas sem saber em quem votar, é muito o que aconteceu nos últimos anos com o bolsonarismo, né? As pessoas votando no herói contra a corrupção, que era uma farsa, né? Porque ele era honesto, blá blá blá. Isso é um comportamento de Jeca Tatu, isso, típico, né? Que é o brasileiro denegando ali o seu papel, a importância de estudar, de entender melhor os processos, de ampliar o conhecimento sobre aquilo que é fundamental para o dia a dia, que é a política, né? Enfim, pessoal, não vai dar tempo de falar tudo, eu vou tentar fazer mais um vídeo sobre isso, tá? Mas o fato é que o Monteiro Lobato vai falando aqui sobre outras coisas, tá? Sobre o sentimento de pátria, ele é desconhecido, não tem sequer a noção do país em que vive, né? Na 156, é o Zema comentando o Nordeste, né? Tem a menor noção do que está falando, depois pede desculpa, blá blá blá, por quê? Né? Só fala merda o tempo todo, né? Então tá aqui o Jeca Tatu, tá, do Monteiro Lobato. De repente eu vou fazer mais um vídeo sobre isso aí, tá? Porque tem mais temas aqui legais que a gente pode trabalhar, tá bom, pessoal? E é isso, né? Então a gente vai ficar aguardando aí os próximos anos para ver quem é que herda o lixo, né, deixado pelo Bolsonaro, o fedor do Bolsonaro, né, que cagou o Brasil inteiro e agora está inelegível.
Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.